Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O aniversário dos sonhos. Olá, Luciano e amigos do canal. Meu nome é Diana, eu tenho 31 anos e eu sou de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Hoje, com o coração ainda acelerado, eu decidi compartilhar um relato que parece ter saído de um sonho. Mas acreditem, tudo aconteceu de verdade. Eu sou mãe de 2 crianças maravilhosas, um menino de 7 anos e uma menina de 5. A minha filha sempre foi muito especial para mim, e o seu aniversário, dia 10 de janeiro, sempre foi um dia de muita alegria e festa. Porém, aquele ano foi diferente. Eu tinha acabado de perder o emprego e, com a tristeza dominando os meus dias, eu não conseguia pensar em nada além da angústia de não poder proporcionar uma festa para minha filha. Ela me olhava com aqueles olhos brilhantes e dizia: "Mamãe, meu aniversário está chegando e esse ano eu quero uma festa com o tema da Barbie." Eu forçava um sorriso e eu respondia: "Sim, filha, esse ano a sua festinha será da Barbie." Mas por dentro eu chorava. Eu sabia que nada poderia ser feito para transformar a nossa realidade, e o aniversário dela se aproximava, me deixando cada vez mais com um peso imenso no meu coração. Na véspera do aniversário dela, o dia transcorreu como um dia comum. Depois de colocar as crianças para dormir, eu fui dormir também, mas eu não consegui fechar os olhos de tanta ansiedade e tristeza. Foi quando eu tive um sonho que mudaria tudo. No sonho, eu vi uma menina muito linda que lembrava uma Barbie em versão pequena. Ela tinha cabelos loiros, lindos olhos azuis e usava um vestido floral. Nos pés ela usava um sapatinho rosa e em sua cabeça uma tiara com um laço encantador. Ela se aproximou de mim e com uma voz suave ela disse: "Eu também quero um pedaço de bolo." Aquelas palavras ecoaram em minha mente de forma tão intensa que mesmo depois de acordar eu não conseguia esquecê-las. Foi como se aquela voz tivesse me chamado de algum lugar distante, de um tempo mágico e desconhecido. Então chegou o dia 10 de janeiro. Eu acordei cedo sentindo uma inquietação que eu não conseguia explicar. A minha filha, animada com seu dia especial, estava muito sorridente, mesmo sem saber o que a esperava. Quando uma vizinha bateu à porta e trouxe uma roupa da Barbie como presente, eu senti um pequeno alívio. Eu pensei, se não podemos ter uma festa completa, pelo menos ela terá algo que a faça feliz. Eu pus a roupa na minha filha e saímos para dar uma volta pela rua. Poucos minutos depois eu recebi uma ligação do meu marido. Ele me disse que um amigo que trabalhava em uma concessionária se prontificou a providenciar o bolo e todos os itens necessários para uma pequena festa. Descartáveis, balões, bolas e até mesmo enfeites. O meu coração se encheu de esperança. Eu fui até a concessionária buscar o bolo e ao me aproximar, eu já percebi que algo extraordinário estava acontecendo. Em frente à loja havia uma bela praça no bairro Parque Burle, que parecia ter sido preparada para um encontro mágico. Eu pensei comigo mesma: vamos levar o bolo para a praça e celebrar o aniversário de forma simples, mas especial. Ao chegar à praça, eu vi que tudo estava perfeitamente disposto. O bolo que havia sido preparado com muito carinho era da Barbie, exatamente como a minha filha havia sonhado. Balões, enfeites e detalhes da decoração combinavam perfeitamente com o tema. Era como se, de alguma forma, o universo tivesse conspirado para realizar o desejo da minha filha, mesmo que eu achasse que tudo estava perdido. Eu coloquei o bolo sobre uma mesa de cimento e organizei os balões enquanto as crianças brincavam pelo parque.
Eu convidei a minha prima que morava ali perto para se juntar a nós e comemorar esse momento tão especial. A festa foi simples, mas cheia de alegria. A minha filha estava radiante e as risadas das crianças enchiam o ar de uma energia boa e contagiante. Durante o momento em que cantamos parabéns, eu senti que aquele lugar tinha um toque mágico, algo que eu não conseguia explicar. Quando a festa foi chegando ao fim, a praça começou a se esvaziar e eu comecei a recolher os restos da comemoração. A minha prima, cansada, se despediu e foi para casa me deixando sozinha para arrumar o que restava. Foi nesse momento, enquanto eu chamava um Uber para voltar para casa, que eu ouvi uma voz familiar inquietante. Eu também quero um pedaço de bolo. Eu me virei de imediato e, para minha surpresa, eu vi a mesma menina loira que havia aparecido em meu sonho na noite anterior. Ela estava parada com o mesmo vestido floral, os sapatinhos rosa e um laço perfeito em seus cabelos. Na hora eu fiquei toda arrepiada. Sem pensar duas vezes, eu respondi com a mesma ternura. Claro, meu amor, eu vou cortar para você. Com as mãos trêmulas, eu cortei um pedaço do bolo e eu me aproximei para entregar à menina. Ela, sem dizer uma palavra, saiu correndo em direção ao balanço. Eu corri atrás dela, mas quando eu cheguei perto, a menina já havia desaparecido no ar. Assustada, eu chamei meus filhos e as outras crianças que estavam por perto e eu perguntei se eles tinham visto para onde a garotinha loira tinha ido. Eles olharam para mim com um misto de surpresa e risos, dizendo: "Tia, não tem menina loira nenhuma aqui." Nesse instante o meu coração apertou. Uma sensação de frio e tristeza me invadiu, como se a presença daquela garotinha pertencesse a outro mundo, um mundo de sonhos e fantasias que se misturava com a nossa realidade. Eu senti que aquele pedaço de bolo deveria ficar ali, na praça, como uma oferenda, ou talvez como um símbolo de algo que eu ainda não compreendia completamente. Eu decidi que era hora de ir embora e chamei o Uber para voltar para casa. No caminho, a minha filha adormeceu no meu colo, cansada, mas com um sorriso sereno no rosto, como se tivesse vivido um dia mágico, mesmo sem compreender todos os detalhes. Quando chegamos ao destino, eu fui pagar o motorista, mas ele se recusou a receber. "Por quê?" eu perguntei, confusa. E ele respondeu com uma voz calma e misteriosa: "Porque hoje é o aniversário da sua filha." Eu fiquei perplexa e o questionei: "Mas como você sabe?" Ele sorriu e disse que a minha filha o havia avisado. Mas, meus amigos, eu fiquei ainda mais confusa, pois a minha filha, adormecida e inocente, não havia dito nada a respeito. Foi como se aquele momento tivesse sido selado por uma energia invisível que fazia com que tudo acontecesse de forma inexplicável. Durante a viagem de volta para casa, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela menina loira. Será que ela era um espírito de outra dimensão? Uma presença que havia vindo para nos lembrar de que mesmo nos momentos mais difíceis, a magia pode estar presente. Ou seria ela apenas um fruto da minha imaginação, alimentada pelo desespero e pela tristeza? Eu sinto que ela nos escolheu. Eu pensei enquanto eu olhava pela janela do carro, sentindo o vento gelado da noite. A noite estava clara e as estrelas pareciam brilhar com um brilho especial, como se quisessem contar uma história que só o coração podia compreender. Ao chegar em casa, eu deitei minha filha e comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Eu lembrei do sonho, da presença da menina, do pedaço de bolo que eu deixei para trás na praça. Então decidi que no dia seguinte eu voltaria àquela praça para deixar mais um pedaço de bolo como uma oferenda. Eu queria que aquele gesto fosse uma forma de agradecer aquilo que havia tornado possível a realização do desejo da minha filha, mesmo que eu ainda não entendesse como ou porquê. Na manhã seguinte, com o sol começando a iluminar a cidade, eu voltei até a praça. O lugar estava vazio, exceto por alguns bancos e a mesa de cimento onde eu havia colocado o bolo na tarde anterior.
Eu coloquei cuidadosamente o pedaço de bolo no mesmo lugar e eu fiquei ali, sentada por um longo tempo em silêncio, como se eu esperasse que algo se manifestasse. E por alguns instantes, eu juntei a sensação de paz com a estranha energia que eu ainda sentia no ar. Parecia que naquele exato momento, o universo se abrira para mostrar que a magia está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Depois daquele dia, nunca mais eu consegui olhar para um bolo de aniversário da mesma forma. Eu passei a acreditar que mesmo quando a vida parece nos deixar sem saída, há forças invisíveis que trabalham em nosso favor. Talvez aquela garotinha loira fosse um espírito benéfico, um anjo de luz, ou até mesmo a personificação dos nossos sonhos e desejos mais profundos. Eu não sei dizer ao certo, mas eu aprendi que a esperança pode vir de lugares inesperados. Hoje, sempre que eu vejo um bolo de aniversário, eu me lembro do sorriso da minha filha naquele dia e eu sinto uma emoção indescritível. Aquela experiência me ensinou que mesmo em meio à tristeza e às dificuldades, existem momentos de pura magia e encantamento que nos tocam de uma forma única. E mesmo que a razão por trás daquele fenômeno sobrenatural permaneça um mistério, eu guardo com carinho a sensação de que, de alguma forma, o universo se comunica com a gente para nos lembrar de que nunca estamos sozinhos. Por fim, eu deixo aqui o meu relato que pode parecer inacreditável para alguns, mas para mim é prova de que há algo maior e inexplicável nos guiando. Eu espero que, ao ouvir essas palavras, vocês sintam também um pouco dessa energia mágica e acreditem que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode surgir e transformar a nossa realidade. Afinal, a vida é cheia de surpresas e a magia está sempre ao nosso redor. Basta que estejamos atentos para enxergá-la. Tenham todos uma ótima noite. O meu anjo da guarda. Boa noite, Luciane e amigos. Desde pequena, eu sempre tive uma sensação estranha de que algo ou alguém me observava. Não era um medo comum daqueles que fazem a gente tremer, mas uma sensação de que eu nunca estava realmente sozinha. Na época eu não dava muita atenção para isso, mas um acontecimento em particular mudou completamente a forma como eu via o mundo. Eu tinha apenas 10 anos quando tudo aconteceu. Sempre eu ia para casa acompanhada do meu primo, mas naquele dia eu precisei seguir um caminho diferente. Eu tinha combinado de fazer um trabalho da escola com uma colega que havia faltado porque estava doente. Como ela não foi à aula, eu precisei ir sozinha até sua casa para entregarmos o trabalho. Era meio-dia, e no Rio Grande do Sul, nesse horário, tudo fecha. Mercados, padarias, lojas. As ruas ficam vazias e totalmente desertas. E para piorar, a cidade vivia um surto de sequestro de crianças. A sensação de medo me acompanhava a cada passo. Meu coração batia acelerado e minhas mãos estavam suadas. A rua que eu precisava atravessar parecia mais longa e deserta do que nunca. Poucos carros passavam lentamente e eu ficava ainda mais nervosa. A cada esquina eu olhava para os lados sempre com receio de que algum desconhecido pudesse me abordar. Foi então que, no meio daquele silêncio angustiante, eu vi uma figura ao longe. Um homem vestido inteiramente de branco caminhava na mesma direção que eu. Sua pele era muito clara e os cabelos cacheados reluziam sob a luz do sol. O mais estranho de tudo era o seu sorriso. Ele parecia tranquilo, quase radiante. Mesmo sozinha na rua, mesmo com todos os avisos sobre estranhos na minha cabeça, eu não sentia medo dele. Pelo contrário, uma paz inexplicável tomou conta de mim. Ele não dizia nada, apenas mantinha aquele sorriso suave enquanto caminhava alguns passos atrás de mim.
Conforme eu me aproximava da casa da minha colega, eu sentia um alívio crescente, como se eu já estivesse segura. O homem continuava ali, sempre mantendo a distância. Mas assim que eu cheguei à porta e eu toquei a campainha, algo incrível aconteceu. Eu olhei para trás para vê-lo mais uma vez e ele simplesmente não estava mais lá. Ele desapareceu sem deixar rastros. Luciano não havia portas, becos ou esquinas onde ele pudesse ter se escondido. Não houve tempo para ele sair correndo ou se afastar. Um instante antes, ele estava lá, e no momento seguinte, ele tinha sumido. O meu coração disparou, mas não de medo. Eu senti uma onda de gratidão e uma certeza inexplicável de que, de alguma forma, ele estava ali para me proteger. Eu não contei para minha amiga nem para mais ninguém naquele momento. Eu tinha medo de que rissem de mim ou que dissessem que foi apenas a minha imaginação. O tempo passou e aquele episódio nunca saiu da minha mente. Anos depois, quando eu passei a estudar mais sobre a espiritualidade e eu conheci o espiritismo kardecista, finalmente eu compreendi o que aconteceu naquele dia. Eu tenho certeza de que aquele homem era o meu anjo da guarda, o meu protetor, e que ele esteve ali para me guiar em segurança até o meu destino. Eu nunca mais o vi depois daquele dia, mas a sensação de estar protegida nunca me deixou. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quão especial foi aquele encontro. Aquela foi a prova de que nunca estamos sozinhos, que há forças invisíveis nos guiando e nos protegendo, mesmo nos momentos em que mais tememos. Essa é uma das muitas experiências que eu vivi ao longo da minha vida. Aos poucos eu vou compartilhando mais dessas histórias que me fizeram enxergar o mundo com outros olhos. Se alguém que esteja ouvindo esse meu relato já passou por algo parecido, sabe que você talvez também tenha tido a companhia de um anjo em sua caminhada. E se você nunca percebeu, preste atenção nos detalhes. Eles estão sempre por perto. Muito obrigado a todos pela atenção. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Um vulto misterioso. Eu sempre fui fascinado pelo mistério que ronda as noites. Eu trabalho com vigilância e monitoramento em Dionísio Cerqueira, uma cidade no extremo oeste de Santa Catarina, e há mais de 4 anos eu lido com situações que desafiam a razão e a lógica. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse viver algo tão inexplicável e aterrorizante. Mas essa história aconteceu comigo e até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou em uma noite de trabalho. Eu havia acabado de abrir a minha própria empresa de vigilância. E desde então eu passei a cuidar das diversas residências e empresas da cidade, principalmente durante os horários noturnos. A rotina já estava mais ou menos instalada, e as noites com suas sombras e sons distantes se tornaram parte do meu cotidiano. Mas naquela noite algo estava prestes a mudar para sempre. Certo dia, eu recebi uma ligação de um morador que vivia próximo à aduana de caminhões. Ele ia viajar e, preocupado com a segurança da sua residência, pediu para que eu ficasse especialmente atento, pois sempre que ele acordava pela manhã, o portão da frente da sua casa estava aberto, como se alguém
ou alguma coisa tivesse entrado enquanto ele dormia. Eu achei aquilo estranho, mas eu sabia que os moradores aqui da cidade estão acostumados com histórias estranhas, então aceitei o pedido sem maiores questionamentos. Naquela noite, após a viagem do morador, eu comecei a fazer a ronda de moto pela casa dele a cada meia hora, como de costume. Enquanto eu dirigia pelas ruas desertas, a cidade parecia adormecida, envolta num silêncio que só era quebrado pelo ronco distante dos caminhões e pelo barulho ocasional do vento. A sensação de solidão típica das madrugadas se misturava ao leve nervosismo de estar sozinho em um ambiente tão silencioso. Luciano, eu me lembro bem daquela madrugada. O céu estava nublado e a única iluminação vinha dos faróis da minha moto e das poucas luzes espalhadas pela cidade. Quando eu me aproximei da residência, uma coisa me chamou a atenção. O portão da frente estava entreaberto, exatamente como o morador havia relatado. Não era incomum, mas aquela noite o clima estava diferente. Ao desacelerar e me aproximar com cuidado, eu vi uma coisa que até hoje eu não me esqueço. Estacionando minha moto a uma distância segura, eu desliguei os faróis e tentei observar melhor a área. Foi então que meus olhos captaram um vulto que se destacava na penumbra. Parecia um cachorro enorme, mas havia algo estranho nele. Quando eu acendi os faróis novamente, eu pude ver com mais clareza. O animal estava parado em frente ao portão, mas ele não se comportava como um cão comum. Ele estava ereto sobre duas patas, como se tivesse uma postura humana, e seus olhos brilhavam com uma intensidade vermelha que fazia o meu sangue gelar. A criatura exalava um cheiro forte e desagradável, algo que lembrava a decomposição e umidade de lugares abandonados. Seu olhar fixo, seu corpo musculoso e a forma como ele se movia era tão fora do normal que, mesmo sem entender o porquê, eu senti que eu estava diante de algo sobrenatural. O meu instinto de autopreservação falou mais alto. Sem pensar duas vezes, eu acelerei a moto e saí dali o mais rápido possível, indo para longe daquele local misterioso. Enquanto a distância entre mim e a residência aumentava, o meu coração batia forte e uma mistura de adrenalina e medo me invadia. Eu resolvi parar em um ponto seguro, a alguns metros dali, e eu voltei a olhar para trás. Eu precisava ter certeza de que não estava sendo seguido ou que aquela criatura não teria me alcançado. Foi nesse momento que eu ouvi um uivo horrível ecoando na escuridão bem à minha frente. O som era tão agudo e penetrante que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se a própria noite tivesse ganhado uma voz que exalava fúria e tristeza. Eu não conseguia identificar de onde vinha exatamente, mas eu sabia que não era o uivo de um animal comum. O meu instinto me dizia que aquela criatura possuía habilidades que iam além do normal e que, se ela quisesse me alcançar, eu não teria escapatória. Eu acelerei novamente, mantendo a moto em alta velocidade, sem ousar olhar para trás. Mas o uivo continuava cada vez mais próximo, como se a criatura estivesse desafiando as leis do tempo e do espaço. A sensação de estar sendo caçado por algo que não era desse mundo era insuportável. Eu senti uma mistura de medo e uma estranha curiosidade. O que aquilo era realmente? Uma entidade? Um animal amaldiçoado? Ou algo que eu jamais conseguiria compreender com a razão humana? Durante toda a corrida, minha mente fervilhava com perguntas e pensamentos confusos. Eu me lembrava das histórias de moradores que falavam de aparições e seres que vagavam pela cidade durante a noite. Mas nada se comparava ao que eu estava vivendo naquele momento. Cada rua, cada sombra, parecia esconder um segredo sombrio, e eu me perguntava se de alguma forma eu havia sido escolhido para presenciar algo extraordinário, ainda que aterrador. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eu consegui alcançar uma área mais movimentada, onde as luzes de outras residências e a presença de pessoas me garantiram um breve sentimento de segurança.
Eu parei a moto, respirei fundo e tentei acalmar meus pensamentos. A adrenalina ainda corria pelas minhas veias e minhas mãos tremiam ao segurar o guidão. Eu olhei ao redor, mas não havia sinal da criatura ou do uivo que tanto havia me aterrorizado. Durante os dias que se seguiram, eu fiquei obcecado com aquele acontecimento. Alguns colegas de trabalho me perguntaram se eu havia imaginado tudo, mas a memória era vívida demais para ser fruto da minha imaginação. A experiência me marcou profundamente, mudando a forma como eu via a realidade e o sobrenatural. Conforme eu fui refletindo sobre o ocorrido, eu comecei a pesquisar sobre lendas e histórias locais. Eu descobri que na região de Dionísio Cerqueira circulavam diversos relatos de aparições e de criaturas que vagavam à noite, especialmente perto da aduana e das estradas. Alguns diziam que eram espíritos de viajantes que haviam morrido tragicamente, enquanto outros acreditavam ser criaturas amaldiçoadas que perdiam sua forma animal para assumir uma postura mais humana, como se procurassem redenção ou vingança. Mesmo com todas essas teorias, eu nunca consegui encontrar uma explicação lógica para o que eu vi. O fato de ter presenciado de perto aquela visão sobrenatural mudou a minha vida. Hoje, sempre que eu faço uma ronda noturna, eu sinto um certo receio, como se aquela presença pudesse surgir novamente. Eu tento me convencer de que foi um episódio isolado, fruto do ambiente estranho e desolado daquela noite. Mas no fundo, eu sei que aquilo estava além do meu controle. Alguns moradores da cidade também relataram experiências similares, mas nenhum caso se comparava ao meu. Sempre que a lua cheia aparecia, eu me perguntava se seria aquela a hora em que a criatura voltaria. A cidade, que sempre foi tranquila, ganhou uma aura de mistério e de medo, e muitos passaram a falar sobre a maldição da aduana. Mesmo assim, com o passar do tempo, eu comecei a encarar aquilo como parte da minha rotina, uma prova de que o mundo é cheio de segredos e de forças invisíveis que nos cercam. Essa história, que para alguns pode parecer fruto da imaginação, é a mais pura verdade, e eu digo isso porque eu mesmo a vivi. E ao compartilhar a minha experiência, eu espero que outros possam olhar para o sobrenatural com um olhar mais atento e respeitoso, pois nem tudo pode ser explicado ou compreendido pelos olhos da razão. Afinal, o mundo é muito maior e misterioso do que jamais poderíamos imaginar. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela atenção.